David Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, pode ser o novo técnico do Botafogo. Surpreendente, não? Assunto do vídeo de hoje, mas olha, dá um like aí, se inscreve em todos os canais da TNT Esportes para não perder vídeos, lives, todos os conteúdos que a gente prepara para você todos os dias. Vê se o sininho de notificação está ativado, é importante demais. 35 anos de idade, integrante da comissão técnica da seleção brasileira, nunca foi treinador na vida. Um rápido resumo, né, do status de carreira do David Ancelotti, o filho do Carleto, filho do homem. O David Ancelotti trabalhou como auxiliar no Real Madrid, com o Ancelotti, no Everton, enfim, uma vida toda aí ao lado do pai. E nunca assumiu uma equipe. E agora estaria prestes a assumir o atual campeão da América e campeão brasileiro. Um desafio grande, grande. Ele já está trabalhando no Brasil, porque na última data FIFA, a primeira data FIFA do Carlo Ancelotti na seleção brasileira, ele esteve ao lado do pai no jogo contra o Paraguai. O jogo de Guayaquil ele ainda não estava aqui, contra o Equador, mas no jogo de Itaquera contra o Paraguai, ele já trabalhou ao lado do pai dele. Essa notícia saiu ontem à noite e veio da França, veio lá da Europa, do Nabil Djellit, jornalista que tem mais de 580 mil seguidores no X, que trabalha para France Football, para a RFM, uma rádio importante lá de Paris, veículos grandes. E ele ontem, por volta de 8 da noite, informou no X, olha, a negociação está andando do David Ancelotti com o Botafogo, resta saber se ele continua na seleção brasileira ou não. E a informação que surgiu no domingo, no desdobramento dessa primeira, é que a CBF já estaria sabendo dessa possibilidade, já teria sido avisada e a coisa estaria andando, avançando. Então, parece que tudo está caminhando para o David Ancelotti ter finalmente a sua primeira experiência como treinador. Super jovem, 35 anos. O que eu penso? Primeira reação que isso me causou foi de surpresa, confesso a você. Porque não era um nome que a gente estava imaginando, é totalmente fora da caixinha, né? Convenhamos, e foge um pouco de um perfil de contratações que a gente viu nessa era John Textor. O Textor contratou treinadores razoavelmente experientes e com títulos conquistados, ou com bagagem assim de trabalhos ao redor do mundo. Então você vai ver, Luiz Castro, foi logo ali no comecinho da SAF, já com mais de 60 anos de idade, campeão de primeira divisão no Shakhtar, ganhou a Liga Ucraniana no Shakhtar. Aí o Luiz Castro foi embora da maneira que foi no meio do Brasileirão de 2023, chegou o Bruno Lage, campeão português em 2019 no Benfica, treinador rodado, experiente, mais de 50 anos de idade. Não deu certo, né? Não rolou. Vira 2024, o Botafogo mira no Arthur Jorge. Mais até, o Arthur Jorge, jovem ainda, mas já com mais de 50 anos, e mais até do que uma trajetória de muitos títulos, ele já tinha ganhado uma Taça da Liga de Portugal no Braga, que eu acho que é algo relevante, né, para um clube que não é uma potência, é a quarta força do futebol português, ter um título de Copa Nacional eu acho importante. Mas não foi isso que trouxe o Arthur Jorge para o Botafogo. Mais do que isso foi o perfil, né? O Botafogo traçou o perfil, poxa, é um técnico ofensivo, né, joga para frente, já tinha treinado o Braga numa Liga dos Campeões, nessa mesma temporada em que ele foi contratado, então isso ajudou na observação, o Botafogo foi lá e trouxe. Agora, e deu super certo, né? Ganhou o maior título da história do clube. Agora, em 2025, o Botafogo foi atrás do Renato Paiva, mais de 60 anos de idade, trabalhou no Equador, trabalhou em Portugal, o país dele, trabalhou no México, né? Rodado, trabalhou aqui no Bahia, por mais que não tenha títulos expressivos, mas todos esses tinham alguma coisa no currículo, alguma marca importante em seus respectivos currículos. O David Ancelotti não tem. Jorge, então você está querendo dizer que o Botafogo está adotando a receita do fracasso? Não, não estou querendo dizer isso, eu não tenho bola de cristal, desculpa, mas às vezes, né, eu confesso para você que eu não tenho muito o que te dizer, assim, em termos de projeção. Eu acho que existe um risco. Num primeiro momento, me surpreende, porque não era um nome que estava no radar, e me parece um risco, sempre será um risco, trazer um treinador que nunca foi técnico, que não tem a experiência, por exemplo, de um pós-jogo de um clássico, de uma crise, de uma sequência de derrotas, de perder para um rival, de um campeonato que escapa, de pressão da arquibancada, de uma substituição onde ele ouve um corinho de burro, é vaiado, pressão de rede social, imprensa em cima, né? Pressão de diretoria. O Renato Paiva, inclusive, saiu do Botafogo se sendo pressionado pelo Textor a tomar algumas decisões. Olha que o Paiva é um cara rodado no futebol.
Imagina um cara jovem, 35 anos. Então, existem todos os riscos aí. A gente não sabe o que esperar. Quando você traz um treinador, por exemplo, andaram dizendo aí, nessa última semana, que o Tite estaria no radar do Botafogo. É a segunda vez, inclusive, que o nome do Tite pinta de alguma maneira. Você sabe exatamente o que esperar do Tite. Em termos de conceitos táticos, de gestão de grupo, de postura em coletivas e tal, relacionamento com torcidas. Você sabe exatamente o que esperar. Do David Ancelotti, a gente não tem base para esperar nada. Nada. Nem mesmo conceitos de jogo. Ah, não, ele vai jogar mais ou menos como o pai joga, como as equipes do pai jogam. Eu não sei. Ele pode ser totalmente diferente. Pode ser que, como auxiliar do pai, evidentemente as ideias do pai prevaleçam, mas as ideias dele sejam diferentes. Eu não sei. Então, é muito do campo da surpresa, num primeiro momento, e de uma incerteza, né? De uma considerável incerteza. É uma aposta. Poxa, Jorge, mas o Felipe Luiz não está dando certo no Flamengo? Sim, está. Tá. Então, podemos acreditar que o David Ancelotti pode seguir o mesmo caminho? Claro que podemos. Porém, eu faço uma ressalva. O Felipe Luiz já vinha fazendo um bom trabalho nas divisões de base do Flamengo. Nem isso o David Ancelotti tem. Não tem essa rodagem. É uma situação que se assemelha um pouco com a do Santos, que trouxe o Kleber Xavier, sem experiência, sendo auxiliar do Tite por muitos anos, inclusive em 2 Copas do Mundo, com um lado teórico do futebol muito bem desenvolvido. A gente sabe que os conceitos, o entendimento de futebol do Kleber Xavier, ele é amplo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas sem vivência, sem a experiência, né, para lidar com determinadas situações de dia a dia, de vestiário, de comando. Uma coisa é você estar ali 20 anos ao lado de um cara que toma as decisões, outra coisa é, de repente, você ser obrigado a tomar as decisões. É diferente, claro que é diferente. E me surpreende também, comparando com a situação do Santos, porque uma coisa é o Santos, que acabou de voltar da Série B, que tem menos dinheiro hoje que o Botafogo, que tem uma credibilidade no mercado um tanto quanto abalada pelas últimas gestões, inclusive a atual. Outra coisa é o Botafogo SAF. Só na janela de janeiro, esse Botafogo gastou 500 milhões de reais. O Santos não passa perto, assim, de ter uma grana como essa sobrando para gastar numa janela. O Botafogo é SAF, gastou 500 milhões na janela do início do ano. No meio do ano já trouxe Montoro, Correa, Arthur Cabral, ainda pode trazer mais gente. É o atual campeão da América, campeão brasileiro. Não está vindo da Série B como o Santos. Me surpreende. E tem treinador grande, claramente cavando para pegar o Botafogo, coisa que você não vê no Santos. Do Santos os caras correm hoje. No Botafogo, o Mantini fica lá mandando o storyzinho, vamos Fogão, boa sorte no Brasileirão, cavando claramente. Então não parece hoje me parece hoje um clube que é tratado no mercado como uma opção viável para muito treinador de bom nível, talvez até da prateleira top. E o Textor faz uma aposta no David Ancelotti. Se essa história se confirmar mesmo, parece que a coisa está andando, está ganhando forma e pode acontecer nas próximas horas. Eu só posso dizer para você nesse momento que estou surpreso e vejo algum risco embutido na operação, mas não posso cravar nada. É impossível. Eu não tenho bola de cristal. É impossível cravar. Aliás, em qualquer situação, cravar que vai dar certo, que vai dar errado, mesmo se for um treinador super experiente, é muito difícil, né? Você até com treinadores mais experientes consegue fazer uma avaliação um pouquinho mais robusta se aquele estilo de jogo casa com o elenco, com o DNA do clube e tal, né? Você pega um histórico, uma linha do tempo, traça alguns paralelos e cria uma opinião que pode ser acertada ou não. Nesse caso aqui é impossível fazer isso. Só consigo compartilhar com você a minha surpresa e o entendimento de que existe um risco aí, um risco considerável. Mas é o futebol, podemos ser surpreendidos. Vamos ver o que vai acontecer nessa história. E você, principalmente você, torcedor do Botafogo, está surpreso, está frustrado, está preocupado, está assustado, está otimista? Compartilhe um pouquinho do teu sentimento com a gente aqui nos comentários do vídeo. Quero saber como é que você está vendo essa história. E você que não é botafoguense também, como é que você está vendo isso? Like no vídeo se você ficou até o final. Boa semana que está chegando aí para todo mundo. Juízo e tchau!